contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Passe o mundo inteiro meditar no valor real da cruz. Logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5, 24. Bom dia a todos. Deus seja louvado pela presença de cada um. E nesse momento nós vamos fazer 2 orações. Quem gostaria de fazer a primeira oração? Ainda não vejo. A irmã Aparecida, muito obrigada. Deus seja louvado. O nosso pregador já está para chegar. Enquanto isso, nós vamos falar com... O pregador Já já está está aqui. presente. Ah, está como Pan. Seja bem-vindo. Deus seja louvado. Consola, não podemos entender a sua voz, querido. Está me Seu ouvindo? microfone se abre, mas está fazendo assim, bastante barulho, a gente não consegue compreender. Se você puder escrever, eu agradeço. Está me ouvindo agora? Sim, sim, muito bem. Tá. Então, o senhor pode fazer a segunda oração, então? Sim. Então, seja bem-vindo, Deus seja louvado. E após as orações, eu já posso informar-lhe que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Deus possa conduzir a palavra dele através da sua voz e que nós estejamos com o nosso coração limpo e receptivo à mensagem do Senhor. Aqueles Amém. que puderem se ajoelhar, falemos com Deus então. Irmã Aparecida, a palavra é sua. E na sequência, o pastor vai orar também. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, nesse momento estamos agradecidos porque o Senhor nos despertou nessa manhã. Nos despertamos porque foi o Senhor que nos despertou. E graças a Deus que a tua misericórdia nessa manhã, ela é renovada.
É por isso que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso damos graças e louvores a Ti. Amém, Senhor. Queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue conosco. Dai aí, Senhor Jesus, Espírito Santo, a inspiração, o nosso irmão que irá falar. Como nossa irmã disse, a boca é dele, mas a mensagem é do Senhor. Mas uma coisa importante que nós queremos pedir a Ti. Muitas vezes, Senhor, o problema não é a semente, é o solo onde ela cai. Por isso, nessa manhã, prepara os nossos corações para que essa semente possa cair e germinar e dar fruto, Senhor. Portanto, o Espírito Santo abençoe cada pessoa que se encontra nessa sala e aquelas que ainda não despertaram, que o Senhor possa despertar para ouvir essa mensagem. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bondoso Pai, queremos expressar a nossa gratidão a Ti nessa manhã, pelo milagre da ressurreição, mais um dia, que o Senhor abra os nossos olhos físicos, mas também, Senhor, rogamos a Ti para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que o discernimento e a sabedoria estejam em nossa vida, para que nós possamos entender a Tua palavra, ver o Teu propósito e ver a beleza que é em Cristo Jesus. Que o Teu Santo e Divino Espírito Ele esteja dando para nós, Senhor, essa inteligência espiritual, para que nós possamos, Senhor, discernir cada vez mais o Teu propósito e entender a obra que está sendo realizada no Santuário Celestial ao nosso favor. Que a Tua graça esteja com cada uma daquelas que estão vindo nessa manhã e que as nossas famílias sejam abençoadas, aqueles que estão ao nosso redor possam ser, Senhor, contaminados com uma atmosfera celestial e a certeza que a Tua graça, a Tua presença passa em nosso ser. Guarde-nos, Senhor, sempre que o Senhor tenha misericórdia de nós. Rogamos na misericórdia e na eficácia do sangue que é em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Como eu já disse, pastor, sinta-se à vontade. Estamos prontos a ouvir a mensagem do Senhor e que Ele ministre através da sua boca, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia. Eu acho que aqui são todas, né? É quase, pelo que eu estou vendo aqui, o grupo aqui é mais de irmãs, né? Parece que nós não temos irmãos aqui. Então, que Deus possa nos ajudar a entender a palavra de Deus essa manhã. E aí, pensando bem, o que seria interessante nós abrangermos aqui, e comecei então a entender que nós precisamos entender o Apocalipse, e dentro do Apocalipse nós temos uma visão do santuário celestial. Se nós tivermos uma visão do santuário celestial dentro do Apocalipse, nós vamos entender o ministério de Cristo. Nós podemos entender o ministério de Cristo no Santíssimo, aliás, no Santo, primeiramente, no Santíssimo, e podemos entender o ministério de Cristo assim que termina a obra de expiação. Então, nós vamos aqui fazer, não uma reflexão em si, mas um estudo, para que a gente possa entender algumas coisas no Apocalipse, e assim entendendo, nós vamos ter uma visão muito mais abrangente do último livro da Palavra de Deus. Nós vamos começar com Apocalipse capítulo 4. E Apocalipse capítulo 4 apresenta da seguinte maneira: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, João, ele está vendo uma porta aberta no céu, e quando nós olhamos essa expressão de uma porta aberta no céu, ou uma abertura no céu, nós podemos ver que há 3 aberturas no céu,
e 3 aberturas no santuário celestial. Uma está aqui no capítulo 4, a outra abertura está no capítulo 11, no verso 19, e a outra abertura está no capítulo 15. Alguém poderia perguntar, pastor, mas os santuários são 2 aberturas, a abertura do Santo e a abertura do Santíssimo. Há uma outra abertura sobre o final do ministério de Cristo, ou seja, o término de expiação. E quando nós olhamos aqui a questão de que há uma porta aberta no céu, e o profeta João, ele está em visão, e ele agora é convidado a subir e contemplar aquilo que está ocorrendo dentro dessa porta aberta. Quando nós olhamos, assim, o verso diz que depois que há uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, João agora, em visão, a partir do verso 2, ele vai ver o que está dentro dessa porta aberta. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então, a primeira coisa que nós temos que ver aqui dentro da visão que João está relatando para nós, que há uma porta aberta no céu, e nessa porta aberta no céu há um trono. E no trono diz que está alguém assentado. Aqui não é apresentado quem é este alguém, mas apresenta para nós algumas características desse alguém. E diz que este alguém que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, aqui há algumas descrições que há na pessoa deste alguém. E interessante, algumas coisas no Apocalipse, a nossa tendência primeiramente, nós termos uma interpretação. Mas vamos fazer um pouquinho diferente aqui nessa manhã. Primeiramente, nós vamos ter a visão e vamos mentalizar a visão, vamos memorizar as coisas que estão na visão, e depois que nós temos, então, a visão, aí nós vamos partir, então, para a interpretação. Então, João está vendo um trono, este alguém está sentado no trono, e aqui diz que pedras que se encontravam nas vestes do sumo sacerdote eram vistas aqui no santuário celestial. E também um arco-íris. E João continua descrevendo para nós. No verso 4 do capítulo 4, ele diz que ao redor do trono há também 24 tronos. Então, vamos mentalizar aqui um trono e vamos mentalizar que ao redor desse trono existe 24 tronos. E vejam aqui que estão 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, vamos mentalizar o trono de Deus, alguém assentado nesse trono, e ao redor desse trono nós encontramos 24 tronos. E nos 24 tronos estão assentados 24 anciãos. E aqui eles são descritos como vestidos de brancos e possuidores de coroas em suas cabeças. Quando nós olhamos a questão dos 24 anciãos, é muito importante nós entendermos quem são os 24 anciãos, o que eles estão fazendo ali, e também nós entendemos ao longo da palavra de Deus que eles aparecem aqui, aparecem no capítulo 5, no capítulo 7, eles aparecem no capítulo 11, eles aparecem no capítulo 14, eles aparecem no capítulo 19. Quando nós encontramos aqui a questão dos 24 anciãos, e aí vamos agora no verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós encontramos um trono, alguém assentado no trono,
nós encontramos ao redor do trono 24 tronos, que estão assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas em suas cabeças, e nós encontramos agora, diante do trono, 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. Mais adiante, nós vamos comentar aqui de uma forma, com melhores detalhes, essa questão das 7 tochas de fogo. Diz que há diante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal. Então, vamos mentalizar o pavimento que está o trono de Deus, um mar como de vidro. É sempre bom nós entendermos essa expressão como quer dizer semelhante ao mar de vidro. E diz também que é semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, nós encontramos um trono, alguém assentado no trono, nós encontramos 24 tronos, nós encontramos 7 tochas de fogo que ardem diante do trono, e nós encontramos aqui na visão que há um pavimento chamado mar de vidro, ou como mar de vidro, e diz que no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, nós encontramos aqui, vamos novamente repetir para que a gente possa memorizar a visão. João está vendo um trono, ele está vendo ao redor do trono 24 tronos, e ele está vendo também, diante do trono, 7 tochas de fogo que ardem diante do trono, e ele está vendo um mar de vidro e diante do trono, e ele está vendo ao redor e ao meio do trono 4 seres viventes. E os 4 seres viventes, eles têm a semelhança de leão, eles têm a semelhança de novilho, eles têm a semelhança de rosto como de um homem, e eles têm a semelhança de uma águia. E diz que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Então, a primeira característica que nós encontramos dos 4 seres viventes diz que eles estão cheios de olhos por diante e por detrás. E aqui diz que eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E eles são possuidores de 6 asas, e eles não têm descanso nenhum, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória e honras a Deus e ações de graças aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Então, agora nós já temos aqui uma parte da visão, capítulo 5, ele continua. Por que é importante nós conhecermos isso? Se nós conhecermos isso, nós vamos ter uma visão mais detalhada do Apocalipse, nós vamos ter uma visão mais abrangente do Apocalipse. Nós vamos conseguir ver o ministério de Cristo assim que ele ascende ao Pai e também até o término desse ministério. Quando nós encontramos aqui a visão, agora nós temos que começar a detalhar a visão.
este alguém que está sentado no trono é, sem dúvida, a pessoa de Deus, o Pai. O Pai não pode ser visto por olhos humanos. Então, João, ele tem uma visão, e uma visão limitada da pessoa de Deus. Por quê? Com seus olhos mortais, ele não pode contemplar a Deus. E aqui nós encontramos alguma coisa sobre os 24 anciãos. É interessante que os 24 anciãos, eles são descritos aqui, e eles são descritos que estão sentados em tronos. Tronos são assentos que podemos definir como assento de governantes, de juízes. Então, são pessoas que exercem uma função especial. Não é simplesmente um assento comum, são tronos. E então nós temos que ter aqui a visão de um trono, que está sentado ali o rei, e nós temos que ter uma visão que está assentado também em tronos reis, ou seja, governantes que eles estão submissos ao Rei dos Reis. Tendo essa visão, nós temos também que ter em vista que esses 24 anciãos, eles estão com coroas e eles estão com vestes brancas. Nós encontramos esses mesmos 24 anciãos no capítulo 5, e diz que cada um deles, no verso 8, eles são possuidores de harpa, ou seja, são músicos. Então, eles estão assentados em tronos, eles possuem vestes brancas, eles são possuidores de coroas, e também diz a palavra de Deus aqui que eles têm harpa, ou seja, são músicos. E ainda são possuidores de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O ideal realmente é que nós tivéssemos um estudo aqui mais abrangente sobre essa questão dos 24 anciãos. E eles estão entoando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para com nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Depois nós vamos voltar aqui também na questão dos 24 anciãos para nós definirmos. Vamos definir agora os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes é mais fácil para nós definirmos. Esses 4 seres viventes são descritos em Ezequiel, no capítulo 10, como sendo querubins. É interessante que aqui nós encontramos que eles se apresentam como tendo a semelhança do leão, do novilho, do homem e da águia. E quando nós vamos em Ezequiel, no capítulo 10, e podemos também ter um estudo sobre o capítulo 1 de Ezequiel, e eles são descritos como querubins. No capítulo 10, no verso 14, é interessante que seria que nós fizéssemos um estudo aqui mais detalhado do capítulo 10, mas vamos só no capítulo 10, 14. Diz que cada um dos seres viventes tinham 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão, e o do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então, a expressão 4 no Apocalipse, ela é muito interessante. Nós encontramos no capítulo 7, 4 anjos, 4 ventos, 4 cantos da terra. O que significa o número 4 no Apocalipse? A totalidade. Então, vamos ter aqui a totalidade dos querubins e dos serafins. Quando nós encontramos aqui que eles são também no Apocalipse capítulo 4, e no verso 8 diz que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Quando nós olhamos os querubins
no livro de Ezequiel, eles são possuidores de 4 asas. Quando nós olhamos a visão do santuário em Isaías, no capítulo 6, no verso 2, os serafins, eles são vistos como possuidores de 6 asas. E agora, como é que nós vamos resolver essa questão entre 4 asas que são descritos no livro de Ezequiel, e quando nós encontramos aqui no livro do Apocalipse, que eles são descritos como possuidores de 6 asas, e os 6 asas são descritos no livro de Isaías como sendo serafins. Mais adiante também nós vamos entender isso. Ellen White, ela descreve aqui como sendo querubins e serafins. E quando nós olhamos que eles são possuidores de olhos, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e isso significa que ela também descreve como sendo serafins aqueles que são sentinelas do trono de Deus. Então, nós temos que mentalizar da seguinte maneira: os serafins são aqueles que estão ao redor do trono de Deus como sentinelas, e os querubins são aqueles que estão próximos do trono de Deus, e do trono de Deus eles partem trazendo respostas para as necessidades do ser humano. E é interessante nós observarmos e termos em conta que Lúcifer era um querubim. Então, vamos entender querubins e serafins, aqueles que estão mais próximos do trono de Deus. Quando nós olhamos os 4 seres viventes, dentro da Igreja Adventista, nós temos 2 correntes de pensamento. Um grupo se entende que aqui está uma referência àqueles que foram ressuscitados com Cristo. Mas quando nós olhamos mais alguns detalhes daquilo que o Espírito se apresenta para nós, nós temos que crer que aqui esses 24 anciãos que estão ali ao redor do trono de Deus, eles são os representantes dos mundos não caídos. Eles são, vamos dizer assim, aqueles que estão ali fazendo parte do conselho celestial. De uma forma muito popular, na nossa visão, vamos dizer que a comissão do céu. O concílio de Deus, ele acontece diante da presença de Deus, do Pai, e diante também aqui da presença desses 24 anciãos. Quando nós encontramos aqui a questão da visão, nós vemos aqui 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus, e essas 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus sem dúvida, uma referência ao móvel que se encontrava no lugar santo do santuário. Então, nós temos aqui uma visão do lugar santo, uma porta que é aberta, e nessa porta aberta há a presença do Pai, assentado no trono. E diante do trono existem 24 tronos que estão assentados, 24 anciãos, uma representação do conselho de Deus. Ali nós encontramos os 4 seres viventes, possuidores de 6 asas, e também eles estão louvando a Deus, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Isso significa que eles estão louvando a Deus pela grandeza de Deus. E também nós encontramos que os 4 seres viventes são ali sentinelas de Deus e são aqueles que estão mais próximos de Deus, ou seja, querubins e serafins. Então, nós encontramos aqui essa visão, e na visão que nós encontramos, está faltando aqui um personagem chamado Jesus, e está faltando aqui também a hóstia angélica. No capítulo 5, nós não vamos aqui estudar todo o capítulo 5, nós vamos ver aqui agora a presença do Cordeiro. E diz que no verso 6 do capítulo 5, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, nós encontramos aqui a presença do Cordeiro, e nós encontramos também, mais adiante, a presença angelical, no verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz que digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, nós encontramos uma visão de uma porta aberta, de um trono, da presença do Pai. Nós encontramos ali 7 tochas de fogo que ardem do trono. Nós encontramos ali 24 tronos que estão sentados, 24 anciãos. Nós encontramos os 4 seres viventes. E agora, no capítulo 5, nós encontramos que estava faltando ali a presença do Cordeiro, e o Cordeiro de Deus é visto, um Cordeiro como sido morto. O Cordeiro, ele é possuidor de 7 chifres. E também, mais adiante, nós encontramos a hoste angélica. Aqui está uma representação da entronização de Cristo no santuário celestial. Primeiro é visto o Pai, depois é visto as 7 tochas de fogo. Nós encontramos ali uma representação dos 24 tronos, nós representamos dos 4 seres viventes. E como Ellen White descreve essa entrada de Cristo no lugar santo, ela descreve da seguinte maneira: assim que Cristo chega até o céu, depois da sua morte, a ressurreição e a ascensão, ali está o trono, e ao redor do trono, o arco-íris da promessa. Ali estão os querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. E ela continua dizendo: o conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio. Todos estão ali para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar o seu reino. Então, nós temos aqui que primeiro é apresentado ali o trono, e depois é apresentado as coisas ao redor do trono, e mais adiante é apresentado o Cordeiro de Deus. Então, ali estão o Conselho Celestial, e ali estão os querubins e serafins, para dar as boas-vindas àquele que está chegando, para que possa ser entronizado no céu e ser, assim, aceito pelo Pai, ou seja, o sacrifício pelo qual Cristo fizera por cada um de nós ser aceito pelo Pai. E tão logo que Cristo, então, ele é entronizado no céu, ele recebe, então, o louvor ali dos anjos, nós encontramos que no capítulo 5 e no verso 6, é aqui que nós queremos parar e enfatizar alguma coisa aqui que é muito significativo para nós. O Cordeiro de Deus, ele é visto como tendo sido morto, ou seja, um cordeiro que é morto, mas ele ainda continua sendo morto, ou seja, o seu sacrifício é um sacrifício que ainda ele se estende até o santuário celestial. Então, nós, adventistas do sétimo dia, nós não entendemos a expiação terminando na cruz. Então, quando Cristo, ele adentra o santuário e ele começa o seu ministério ali no lugar santo, ele vai perpetuar, vamos dizer assim, a sua obra que foi iniciada na cruz, e ela se estende até o santuário. Então, nós encontramos a irmã White descrevendo assim numa frase muito significativa, uma expressão que diz o seguinte: que o santuário, ele imortalizou o Calvário. E quando nós encontramos o Cordeiro de Deus, diz que, além desse Cordeiro ser apresentado como tendo sido morto, diz que este Cordeiro, ele é possuidor de 7 chifres. A expressão 7 significa plenitude. Ao longo da palavra de Deus, o número 7, ele representa perfeição.
No Apocalipse, 7 significa plenitude. Nós temos somente 7 selos, nós temos somente 7 igrejas, nós temos somente 7 trombetas, ou seja, a plenitude dos acontecimentos nos selos, nas trombetas e assim por diante. Quando nós encontramos que o Cordeiro, ele é possuidor de 7 chifres, chifres é poder. Então, em Cristo há plenitude de poder, em Cristo há a plenitude da divindade. Então, nós encontramos na descrição de Cristo como sendo comparado a um cordeiro, a humanidade de Cristo que morreu por cada um de nós. Mas nós encontramos também nos 7 chifres e a plenitude da divindade que em Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo nós encontramos essas 2 características, ou essas 2 naturezas, a humanidade e a divindade. A divindade de Cristo, ela é descrita aqui como sendo aquele que ele também tem 7 olhos, ou seja, a onisciência. E diz que o Cordeiro de Deus aqui, sobre os 7 olhos, também diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7, quando nós olhamos aqui os 7 Espíritos, eles são descritos no capítulo 4 e no verso 5, como sendo 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. E o próprio Apocalipse descreve essas 7 tochas de fogo que ardem no trono de Deus como sendo 7 Espíritos de Deus. Quando nós olhamos aqui a questão dos 7 Espíritos de Deus, então nós temos que definir aqui a plenitude da divindade da pessoa do Espírito Santo. Então, na pessoa de Cristo existe a plenitude da divindade. E na plenitude da divindade, Cristo, então, agora, ele é aquele que ele envia os 7 Espíritos à Terra. Isso nós vimos no capítulo 5 e no verso 6. Aqui uma descrição da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é apresentado aqui no Apocalipse, representando aquele móvel do santuário, que estava no lugar santo, que era o castiçal, e o castiçal, ele possuía 7 lâmpadas, e o Espírito Santo aqui, ele é representado como sendo possuidor de 7 características, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Quando nós olhamos no livro de Isaías, no capítulo 11, e no verso 2, nós encontramos uma descrição do Espírito Santo como sendo aquele que é retratado na palavra de Deus como possuidor de 7 características. Então, no capítulo 11 do livro de Isaías, nós encontramos que algo sobre o Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito Santo é aquele que é possuidor da plenitude da divindade. Então, Cristo, ele adentra o santuário para, através do seu sacrifício, não somente perdoar os nossos pecados, mas para que o Espírito Santo pudesse ser enviado à terra. E tão logo a cerimônia da entronização de Cristo é realizada, aqui na terra estava a Igreja de Deus, e o Espírito Santo foi enviado em resposta às orações daqueles homens que estavam orando de uma forma perseverante e unânimes em relação ao Espírito Santo, mas também a obra do Espírito Santo estava sendo confirmada como sendo um sinal de que Cristo havia sido aceito como sacerdote e como rei no santuário celestial.
Quando nós temos essa visão do lugar santíssimo aqui, do santuário celestial, do início do ministério de Cristo, e aí nós vamos vendo que as coisas elas vão acontecendo ao longo do Apocalipse através do ministério de Cristo no lugar santo, e mais adiante, a partir do verso 19, do capítulo 11, no lugar santíssimo. E no capítulo 15, nós vamos vendo isto, o término do ministério de Cristo no Santíssimo. Tendo essa visão do Apocalipse, nós vamos ter, assim, uma visão mais abrangente do ministério de Cristo lá em cima, e daquilo que acontece lá em cima está relacionado com aquilo que acontece aqui na terra. Ou seja, as ações de Deus, elas vão partir do santuário celestial em direção à terra. Quando nós olhamos a questão dos 7 selos, eles têm que ser vistos a partir da entrada de Cristo no Santíssimo, e Cristo, então, começando o ministério da abertura dos 7 selos, para que nós possamos ver o desfecho desses 7 selos com a volta de Jesus. Dentro disso aqui, nós temos que ter essa visão, e ter a visão de que Cristo, ele sobe para o Pai, ele aceita o seu sacrifício para que o Espírito Santo possa ser enviado à Terra. Quando se fala do Espírito Santo aqui, ele é apresentado para nós como sendo 7 Espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Cristo é aquele que roga ao Pai, mas Cristo também é aquele que ele é possuidor de uma natureza divina, ele dá o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, nós possamos ser agraciados com a vinda do Consolador, com a vinda daquele que vai efetuar em nós a graça de Deus operando em nosso ser, para que nós possamos ser obedientes a Deus. O Espírito Santo é visto ainda como 7 espíritos. Essa expressão espírito, ela aparece a palavra pneuma no grego. A palavra pneuma está relacionada com sopro. Então, o Espírito Santo é o sopro de vida. Então, existe vida. Então, nós encontramos aqui que é o fogo, 7 tochas de fogo, e 7 tochas de fogo nós encontramos aqui os 7 Espíritos de Deus, ou seja, neste fogo tem vida. Quando João Batista está dizendo de que Jesus viria e ele nos batizaria com o Espírito Santo, ou seja, o sopro de Deus é um sopro que, nesse sopro existe luz, mas nesse sopro existe vida, existe ali a graça de Cristo operando em nosso ser, para que nós possamos ter vida e vida espiritual. E a vida que há na pessoa do Espírito Santo é uma vida que há na divindade, é uma vida eterna, é a vida do próprio Deus. Cristo, ele é também possuidor dessa vida, ele possui os 7 chifres, e os 7 chifres, eles são também os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a natureza divina de Cristo, ou seja, através de Cristo, o poder do Espírito Santo se faz presente em nossa vida, a pessoa do Espírito Santo se faz presente em nossa vida. Então, queridas irmãs, que nós possamos a cada dia entender que, além de Cristo estar lá no santuário, hoje está no Santíssimo, se bem que a visão aqui é do Santo, e também há texto da irmã White que ela vai dizer para nós que a visão é do lugar santo aqui inicialmente, e aí nós temos que ter essa visão de que Cristo foi para lá para que nós tenhamos acesso à misericórdia de Deus, para que nós tenhamos acesso ao sacrifício expiatório de Cristo, para que nós tenhamos acesso ao perdão dos nossos pecados, mas também de Cristo. Nós temos acesso aos 7 Espíritos que são enviados a toda a terra, que são as 7 tochas de fogo que ardem dentro do trono de Deus, representando o móvel do santuário, que era o castiçal. E quando nós olhamos isto, nós temos que ter em vista que nós precisamos de um batismo de fogo. É interessante que neste batismo de fogo, Deus não quer queimar ninguém. Deus não tem esse desejo de destruir. O desejo de Cristo é que nenhum de nós pereça, mas tenha vida eterna.
Então, quando se fala de um batismo de fogo, se fala em consumir a escória de nossa vida, se fala em consumir qualquer elemento terreno em nosso ser que está maculando o santuário da alma, se fala em purificar o nosso ser. Então, o fogo que procede de Deus, o fogo que arde diante do trono de Deus, Cristo é possuidor desse fogo. A ação do Espírito Santo, o batismo de fogo do Espírito Santo, é para consumir as escórias vis, as manchas que fazem parte das nossas vestes, de um caráter manchado, para que nós possamos ser restaurados à imagem de Deus. Como somos dependentes desse fogo, né? De um batismo de fogo, para que os nossos pensamentos sejam purificados, para que os nossos sentimentos sejam purificados, para que os nossos apetites sejam purificados, para que as nossas paixões sejam paixões santificadas, e que a graça de Cristo, a obra do Espírito Santo, o batismo de fogo que Cristo subiu ao céu, para que nós fôssemos agraciados com esse batismo, esteja acontecendo em nossa vida. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, para que esse dia nós tenhamos em vista que há uma porta aberta no céu, hoje é a porta do Santíssimo, mas que nós tenhamos em vista que Cristo está ali e o Espírito Santo está aqui para fazer uma obra em nosso coração. Lá em cima, Cristo fazendo uma obra ao nosso favor. Aqui embaixo, Cristo fazendo uma obra em nós e através de nós, pelo seu Santo e Bom Espírito. Então, assim, que nós possamos entender. E muito em breve, Cristo fazendo uma obra sobre nós, através da chuva serene. Que Deus abençoe a todos e a todas. Amém? Alguma coisa aí que nós poderíamos, talvez, compartilhar, alguma coisa, talvez, que ficou sem alguma dúvida, alguma coisa que talvez não ficou bem claro. Pastor, bom dia. Nós vamos ter os momentos de consideração, né? Após as 3 orações. Então, quem tiver, né, qualquer pergunta, esclarecimento, né, será nesses momentos que nós teremos o esclarecimento e as perguntas, né, para Seu áudio falhou, amiga. quando a gente escuta uma mensagem tão poderosa dessa, né, que nós não estamos sozinhos, que nós temos Jesus, né, lá no lugar santíssimo, nós temos o Espírito Santo e também a chuva serôdia, né? Então, o pastor, ele vai continuar esse estudo, viu, meus queridos? Amanhã, depois da manhã, né? E nós vamos ter uma maior amplitude. E ao fazer os seus estudos, né, durante o dia, se você tiver qualquer pergunta, né, traga amanhã, depois da manhã, para que o pastor possa esclarecer não só você, mas porque a sua dúvida também pode ser a nossa dúvida. E agora, então, né, para terminar esse momento, nós vamos ter uma oração com o nosso pastor e vamos ter mais uma oração. E vamos ter, Juninha, a oração cantada. A Rutinha hoje está passando mal, né? Olha, nós temos algumas cantoras aí, vamos ver se elas manifestam, vamos ver as mãozinhas. De repente, quem sabe sai uma terceira cantada aí, em nome de Jesus. Podemos ver as mãozinhas, quem vai orar conosco, precisamos de mais uma oração falada e uma oração cantada. Eu sei que em nosso meio há quem cante. Que o Espírito Santo possa falar com você nesse momento e você possa se manifestar. A irmã Terezinha ora conosco, vai fazer a segunda oração ou vai louvar, irmã Terezinha? Não, eu vou orar para cantar. Amém. Mais uma mãozinha eu posso ver?
Então, vamos orar, Elo? Ok, então vamos ter 2 orações, né? Eu vou fazer, então, uma terceira, tá bom, Juninha? Louvado seja o grande Deus. Vamos nos ajoelhar, então. Então, o pastor, né, pode dar início à primeira oração, depois a irmã Terezinha, e eu vou terminar com a terceira, tá? Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor, enviaste o Teu único Filho a esta terra, e o Teu Santo e Bom Espírito, Senhor. O Senhor quer dar para nós agora uma plenitude de poder. Queremos agradecer pela visão do santuário, Senhor, por essa obra que Cristo adentrou e realiza ao nosso favor. Que com os olhos da fé, Senhor, nós estejamos avançando cada dia mais, adentrando os portais celestiais, Senhor, tendo em vista, Senhor, a pessoa de Jesus. Para tanto, Senhor, nós precisamos do Teu Santo e Bom Espírito. Nós precisamos de um batismo de fogo, Senhor. Um fogo que purifica, Senhor. Se essas 7 tochas de fogo são apresentadas diante do Teu trono, Senhor, representando para nós a pessoa do Teu Santo Espírito. E Cristo, possuidor, Senhor, de uma natureza humana que morreu e vive, Senhor, para interceder por nós. Mas também, Senhor, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E que através de Cristo, Senhor, o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Pai, expurga do nosso ser tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Tudo aquilo que mancha o santuário da alma. Tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Pai, nós queremos ter esses vasos purificados, esvaziados. Mas em nosso ser, Senhor, está o miasma do egoísmo, Senhor. Entrelaçado em nossa natureza humana, Senhor. Pai, precisamos da Tua graça. Precisamos, Senhor, do fogo dos altos céus. Precisamos da bendita pessoa do Teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com a luz dos altos céus. Para que nós possamos, Senhor, através desse batismo, termos, Senhor, a limpeza que Tu queres. Termos o discernimento e a sabedoria que Tu queres colocar em nossa vida. Filhas estão aqui nessa manhã, Senhor, representando lares. Temos lutas, desafios, conflitos em família, quem sabe algumas dificuldades com os filhos. Pai, rogamos e intercedemos por cada um daqueles que estão distantes do Teu redil. Por aqueles que ainda, Senhor, não viram a luz crescente e progressiva da mensagem do terceiro anjo. Rogamos, Senhor, para que Cristo seja entronizado em nossa vida, Senhor. Cada vez mais. Pai, misericórdia, rogamos a Ti, confiando na pessoa, no sacrifício e nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, eterno Pai, ouve, ó Deus eterno, a oração do Teu servo. Está aqui um grupo de pessoas, Pai, sedenta da Tua verdade, sedenta do Teu Espírito Santo. Ó Pai, ouve as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos clamores, e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Pai, como o pastor orou, aqui está um grupo de pessoas. Cada um de nós, Pai, tem uma história diferente. Cada um de nós somos provados, tentados, de uma forma diferente. Nós precisamos, Pai,
do teu Espírito Santo, nós precisamos do batido do teu Santo Espírito, para que nós venhamos a obedecer e viver de acordo com a tua vontade, que nós possamos andar com o Senhor. Nós não conseguimos de nós mesmos, Pai, que é uma hoste inimiga, que luta de todas as formas para nos impedir, Pai, de fazer a tua vontade, para nos fazer pecar, para nos fazer agir de uma forma contrária à tua vontade. Mas misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, de cada lar representado, de cada família. Ouve as nossas orações, sonda os nossos corações e supra, Pai, as nossas necessidades. Dai-nos hoje um dia na tua presença, Pai. Nós te imploramos e te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos pela vida, te agradecemos, ó Pai, pela forma que você tem falado e chamado a cada um de nós para andar na tua presença e fazer a tua vontade. Nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Continuando, ó Pai, na tua presença, louvado seja teu santo nome. Como é bom, Senhor, ao acordar nas primeiras horas da manhã, a gente ouvir uma mensagem tão poderosa de saber que aonde é que o Senhor está, o que o Senhor está fazendo por nós, o que o Espírito Santo está fazendo por nós. Ó Deus, como é bom a gente saber que não estamos sozinhos nessa terra, nesse planeta, mas que tem alguém nos conduzindo rumo a Canaã celestial. Como diz o pastor, nós precisamos de ser queimados. Queima, Senhor, em nós o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e tudo aquilo que tem nos separado, Senhor, da Canaã celestial. Nós estamos aqui desejosos, Senhor, de fazer a tua vontade. Que o Senhor coloque em nós o teu coração, a tua mente e o teu caráter. Obrigado, Senhor, porque, compreendendo a mensagem do santuário, nós certamente nós vamos entender o seu ministério, que ainda continua até que nós consigamos, Senhor, vencermos essa parte que é estarmos nessa terra. Por isso, ó Deus, nos ajude a compreender o profundo, porque o Senhor vai nos levar ao profundo do conhecimento nesses 2 próximos dias. Abençoe a cada irmão aqui, que nós possamos voltar amanhã, e aqueles que não entraram hoje, que o Senhor continue também abençoando, para que nós possamos, Senhor, fazermos a tua vontade sempre. Abençoe o nosso dia, o nosso trabalho, os nossos familiares. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Jorge, que mais uma vez aceitou o seu chamado para aqui instruir o teu povo a caminhar rumo a Canaã celestial. Obrigado por esse sacerdote fiel que o Senhor tem colocado aqui no nosso caminho. Nós te agradecemos, Jesus, e abençoe a todos aqui. Amém. Purifica, ó Deus, nosso coração com tua graça. Leva-nos à cruz, tua santidade almejamos, sopra em nós, Senhor, dá-nos do teu sagrado amor, ó purifica, ó Deus, nosso coração. Amém. Obrigado, Rutinha, né, por esse louvor tão especial. Estamos felizes da Rutinha ter conseguido cantar, né, gente? Porque a Rutinha estava passando bastante mal de ontem para hoje, né? Com sinusite, com rinite. Então, mas Deus é muito bom, né? E fez um milagre aí na nossa amiga para que ela pudesse trazer esse louvor tão especial.
Bom, Amém. então agora, né, nós vamos dar continuidade a esse momento especial, aonde, se você teve aqui alguma dúvida, ou, né, aquilo que o Espírito Santo te tocou, ou se você também tiver uma pergunta, né, porque hoje, na verdade, nós tivemos, não foi um sermão, nós tivemos uma aula, né? Então, se você tem alguma dúvida, levante a sua mãozinha, né, para que você possa aprender mais sobre esse assunto que é tão profundo, né? Como diz a nossa amiga Cesiane, né? Cristo nos leva ao profundo, né? Porque já chegou o momento que nós não temos mais que tomar mamadeira, agora temos que comer alimento sólido, né? E para ter esse batismo do Espírito Santo queimando o nosso eu, nós precisamos de compreender o que Cristo está fazendo lá no santuário, né? E o que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra e qual é o meu papel, aonde eu estou dentro desse conflito, né? Aonde Cristo está no céu, o Espírito Santo aqui na terra. Então, a sua dúvida pode ser a dúvida de todos. Fique à vontade, pode levantar a mãozinha. Nós já temos aqui da irmã Aparecida, estava a mãozinha dela levantada. Irmã, a senhora quer perguntar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, mas aí eu estava meditando aqui quando ele disse que o sacrifício, o Cristo ainda continua sendo morto lá no céu, o sacrifício continua, né? Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, porque ficou assim, parece uma pequena dúvida, ele continua, ele subiu, ele ressuscitou e está lá. O sacrifício, no caso, é a questão dele sempre estar nos apresentando diante do Pai pelos nossos pecados? Seria esse? Eu gostaria que o pastor respondesse. Pastor? Deve ter saído. Pastor, seu microfone está desligado. Tá. Então, veja bem, esse cordeiro morre e essa morte na cruz, ela continua tendo eficácia. Então, não é só um evento passado. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele ainda tem a sua eficácia. Por isso que nós temos que acompanhar esse ministério de Cristo, tá? Cada vez mais no santuário celestial, porque ali está alguém como um cordeiro, como tem sido morto, né? Cristo morre, mas ainda a sua morte, ela continua tendo eficácia. Entendi, obrigada. Okay. Juninha, você quer fazer alguma consideração? Estou vendo sua mãozinha levantada. Na verdade, eu quero também fazer uma pergunta. Bom dia a todos, bom dia, pastor. Bom dia. O pastor fez menção ao capítulo 11 no livro de Isaías, sobre as 7 características do Espírito Santo. E aí eu corri lá para o capítulo 11, né? Para a referência dada. E aqui fala assim, deixa eu até ler, no verso 2 do capítulo 11, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, sendo este aqui a última menção do verso 2, né? E aí o capítulo continua. Eu queria entender se essa 7ª, e aqui eu consegui visualizar 6 características. A 7ª seria a justiça? Tá, vamos lá. Só voltando aqui, Isaías, tá? Isaías, capítulo 11, né? 11, né? Só analisando aqui. Tá, vamos lá. Capítulo 11. Tá?
Então, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e de temor. Então, seria o Espírito do Senhor a primeira, então. Não, é porque eu Certo. gostei de saber. Ah, tá. Tá. E aí, Ok. veja bem, o Espírito que procede do Senhor, depois continua, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Tá? É interessante Entendi. dentro dessa pergunta, Mãe, essa expressão temor a Deus, nós só conseguimos ter um temor reverente a Deus, um temor sadio, pelo Espírito Santo. Senão nós vamos ter somente medo de Deus. Mas o verdadeiro temor a Deus, ele provém do Espírito Santo. Amém, amém. Obrigada, pastor, Deus seja louvado. Abriu melhor aqui o leque de minha compreensão. Nesse caso, Jesus é Deus, né? E a gente precisa ter essa compreensão da divindade de Cristo. Seria isso, né? Isso. Jesus é possuidor de duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. O único ser no universo, mesmo na divindade. Tá? Então, o Pai é toda a plenitude. O Espírito Santo é toda a plenitude. E Cristo é toda a plenitude de divindade, mas Cristo também é possuidor de uma natureza humana. Ou seja, Cristo, ele retém para sempre a natureza humana. Ele se encarnou e ele sobe para o Pai, e essa natureza humana, ela é para sempre. Só que agora é uma natureza glorificada. Então, o que morre na cruz foi a natureza humana de Cristo. Então, Cristo, ele sobe através da natureza, da perfeita obediência de Cristo, na parte humana, ele oferece a sua justiça. E na sua plenitude de divindade está também justiça, e uma justiça que é comunicada a nós. Então, vamos dizer assim, nós recebemos vida de Cristo. O Espírito Santo, a irmã White diz que é o alento, Cristo dá de si o seu alento, a vida de sua alma. Olha, nós não vamos entender a profundidade disso, tá? Mas então assim, na pessoa do Espírito Santo, nós não sabemos definir muito, ele vem para efetuar uma obra em nosso ser. Então, Cristo faz uma obra em nosso favor no santuário, e através dele, o Espírito Santo faz uma obra em nosso coração. Amém, amém. Obrigada, pastor. É somente pela fé. Nossa mente finita jamais conseguirá compreender tamanha preciosidade, eu falo assim, como que eu podia dizer, essas características, a plenitude de Cristo. Eu falo, ainda bem que nós temos a promessa da eternidade, a esperança renasce todas as manhãs em nosso coração, e ali nós vamos poder, pela eternidade, estudar e ter essa compreensão. Louvado seja Deus e muito obrigada, pastor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Aqui na Bíblia King James, ela faz sempre um comentário, né, sobre o versículo, e aqui fala o seguinte: o temor do Senhor é a característica básica de um sábio e de uma pessoa piedosa, conforme descrito lá em Provérbios 1:7. O temor descrito aqui não é o terror, mas respeito. Essa pessoa sábia e cheia de espírito não julgará de acordo com as aparências externas, mas irá ao âmago da verdade, né? Como é bom agora pela manhã a gente ir no profundo, na verdade, a gente buscar essa sabedoria de Deus e entendermos qual é o ministério de Cristo. Pastor, eu gostaria também de tirar uma dúvida. Essas 7 tochas aqui não seriam as 7 igrejas? Não. Tá. As 7 igrejas, então veja bem, quando nós olhamos aqui as 7 tochas, essas 7 tochas, os 7 Espíritos de Deus, são vistos no capítulo 4, e a gente encontra aqui no capítulo, só confirmando aqui, tá?
no capítulo 5. No capítulo 5 diz, olha, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo enviado por toda a terra. Então, veja bem, então é alguma coisa que parte de cima até a terra. E aqui está uma representação da obra que aconteceu no Pentecostes. Tão logo Cristo ele chega ao santuário, esses 7 espíritos eles são enviados à terra. Tá? Então é o seguinte, a igreja de Deus vai receber esses 7 espíritos. Ou seja, a igreja vai receber a plenitude do Espírito Santo no Pentecostes. Então, não pode seguir. Quando você fala sobre a igreja, aí é o capítulo 1. Capítulo 1 nós encontramos 7 candeeiros, está no verso 12 do capítulo 1, e Cristo andando entre os 7 candeeiros. Aí é uma representação ou seja, né, Cristo andando sobre a sua igreja. Então, a expressão aqui é candeeiros. E Cristo está andando está andando entre os candeeiros. Quando nós olhamos no capítulo 1, verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nós temos 7 candeeiros, no capítulo 1, representando as igrejas. E nós temos 7 tochas de fogo, que essas 7 tochas de fogo estão no santuário, representando aquele móvel. Então, quando nós encontramos no antigo Israel, no santuário do deserto, ali, quando o sacerdote entrava, havia uma mesa e havia um castiçal, um candelabro. E aí acontece 7 tochas de fogo. Então, Galileia é uma representação da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Então, quando Cristo ele adentra o santuário, o Espírito Santo então é enviado à terra. Então, o Espírito Santo espera Cristo adentrar, espera o sacrifício de Cristo, para que através de Cristo nós fôssemos batizados com fogo. Obrigado, pastor, por esse esclarecimento. Nós temos aqui mais 2 mãozinhas, né? A irmã Ana Maria, pode abrir seu microfone. Bom dia, pastor. Bom dia. Esse 7 espírito que está falando no livro de Apocalipse é o mesmo que está lá em Ezequiel 37, que o Senhor manda que Ezequiel profetize para que os 7 espíritos venham sobre aqueles corpos. Correto. Então, veja bem. Então, existe a obra do Espírito Santo, vamos dizer, a inauguração da obra do Espírito Santo, ele acontece no Pentecostes, no sentido de que ali começou a semeadura do Evangelho, não foi dado nenhum estudo bíblico, nenhum sermão foi pregado antes do Pentecostes. Então, os discípulos esperaram pelo Pentecostes. Então, vamos dizer assim, então ali é o ato inaugural da obra do Espírito Santo. E nós temos, vamos dizer assim, no final, Deus começa com uma chuva, chamada chuva temporã, e Deus vai terminar com uma chuva serôdia, derramamento da plenitude do Espírito Santo. E então, assim, dentro da visão de Ezequiel está representando ali, através do vale dos ossos secos, a igreja de Deus, a nossa condição espiritual, sequidão espiritual. Uhum. E aí vem os ossos para que a gente possa viver. E esse sopro de vida, tá? Então, veja bem, nesse sopro a vida. Então, no fôlego de vida, tá? Que procede de Deus, no batido do Espírito Santo tem vida, vida que procede de Deus. Então, todos serão batizados com fogo. Até os ímpios vão ser batizados com fogo. Só que os ímpios vão ser batizados no final. Só que eles não... hoje o Espírito Santo vem para corrigir as nossas deficiências, né? Esse fogo é para queimar as escórias.
No final, é para queimar as escórias, mas quem se agarrou às escórias, não abandonou as escórias, esse fogo vai ser um fogo destruidor. Esse fogo é vida para os justos e é morte para os ímpios. Então, dentro da visão de Ezequiel, é um sopro de vida. É a mesma coisa, irmã. Correta a interpretação aí, tá? Nós estamos usando esse sopro de vida. Nesse fogo, nesse batismo de fogo, é a mesma coisa. Obrigada, pastor. Nós temos aqui a irmã Aparecida novamente. A senhora quer tirar mais alguma dúvida, irmã? Sobre a respeito aí do Espírito Santo de Deus, então, pastor, quando Jesus ele sobe ao céu, que ele disse, né? Eu subirei, estou falando aqui com as minhas palavras, mas enviarei o Consolador. Então, no momento que ele sobe, que eles recebem, que fala que foram essa tocha, ela foi o quê? Dividida como língua de fogo. Então, foi naquele exato momento, foi a primeira vez, então, no caso, que o Espírito Santo de Deus desceu, né? Então, a primeira vez que ele agiu em plenitude. Em plenitude, isso. Então, veja bem, o Espírito Santo, ele sempre esteve atuando, tá? Mas o Espírito Santo está esperando a cruz. Uhum. Então, quando Jesus vem aqui, e Jesus vai dizer no capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 6, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Não virá, isso. Não virá. Então, o que acontece? E assim que Cristo subiu, os discípulos deveriam concentrar todo o pensamento aonde? Em cima e na promessa que Jesus fizera para eles. Olha, eu vou, o Consolador virá. E quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele vai me glorificar, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador. Então, veja bem, entra o pedido dos apóstolos e entra o pedido de Cristo. O pedido de Cristo é um rogo, e o pedido dos apóstolos é uma solicitação. Nós queremos o Espírito. E aí acontece, então, juntou essas duas coisas. E assim que, se Cristo não fosse, se o ministério de Cristo não fosse aceito pelo Pai, o Espírito Santo não seria enviado. Então, esperou primeiramente pela entronização e pela aceitação do sacrifício de Cristo. Tão logo o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai, a gente pode ter uma visão maior disso no último capítulo de Todas as Nações, que fala sobre isso, a entrada de Cristo, e também o Atos dos Apóstolos, a irmã White comenta, né, que quando Pentecostes manifestou, foi uma confirmação do céu que Cristo for aceito. For aceito. Amém. Então, Entendi. o Pentecostes estava comunicando, e ali línguas de fogo foram distribuídas entre eles, né? Aqui, quando o senhor fala que foi a primeira vez que o Espírito Santo de Deus sempre esteve aqui, mas foi a primeira vez que ele vem em plenitude. Essa palavra plenitude, ela, no caso, significa o quê? Me explica, só essa palavra plenitude. Plenitude, veja bem, a palavra, o Espírito Santo sempre foi plenitude. Plenitude, sim, a totalidade, vamos dizer assim, né? O Espírito Santo vamos dizer assim, 100% Deus, 100% divindade. Entendi. Então, veja bem, não existe nada nele em relação até à parte humana. Então, aí a Bíblia ela vai usando assim algumas, por exemplo, usa assim porção do Espírito. Porção, então, isso. Quer dizer, então a nossa mentalidade, a palavra porção quer dizer uma parte, um fragmento do Espírito. Não existe isso na realidade, tá? Mas a natureza humana, Deus trabalha com a natureza humana da seguinte maneira: nós não estamos capacitados a receber, vamos dizer assim, plenamente. Às vezes nós estamos capacitados a receber somente parcialmente. A Cristo que se esvaziou, a Ele foi dado a plenitude. O que Deus quer fazer na nossa vida? Que essa plenitude se manifesta. O Espírito Santo age na nossa vida? Age, mas ele não age na sua plenitude, não é porque ele não seja pleno, é porque nós não estamos preparados para essa plenitude, ou nós não estamos capacitados, ou porque ainda Deus precisa fazer uma obra mais adiante em nossa vida. Então, veja bem,
para que o pecado seja expulso do nosso coração, nós precisamos da plenitude da divindade. Mas nós precisamos do nosso santuário cheio do Espírito Santo. Então, só para nós entendermos isso, né? O Senhor dá uma porção dobrada do teu Santo Espírito, né? Ou seja, Senhor, nós queremos tudo aquilo que o Espírito Santo pode dominar em nossa vida. Tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nossa vida. Pastor, eu até vim aqui agora ao dicionário, né? Eu vim pesquisar a palavra plenitude. Eu ainda encontrei mais 2 substantivos aqui, né? Falando que plenitude é inteiro, é completo, né? Então, isso vai nos ajudar a entender aqui que essa totalidade, né? Essa plenitude, ela tem que ser inteira, ela tem que ser completa, né? Inclusive, quando o senhor disse, né, que o número 7 em Apocalipse é essa plenitude, é esse inteiro, esse completo, essa totalidade, e o número 4 o senhor referiu que é a totalidade. E isso quer dizer que é a mesma coisa? Não. Então, veja bem, veja bem assim, quando eu olho assim, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, ou seja, né, a totalidade da ação de Deus controlando o nosso planeta. Tá? Então, não é que existe 4 anjos, que são, vamos mentalizar, 4 pontos cardeais. Então, veja bem, ou seja, né, Deus está no controle do nosso planeta. 4 ventos, né? Quer dizer, a ação da totalidade dos ventos do destruidor, mas não de plenitude. Plenitude, essa palavra plenitude, quando se refere à pessoa, só vamos encontrar na divindade, né? De Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Então, ela se refere mais à plenitude, essa palavra 4, totalidade, mas não plenitude. Plenitude é uma coisa mais ampla. Tá mais relacionada com Deus, né? Agora, a plenitude o 4, a totalidade dos serafins e querubins que estão diante do trono de Deus ali. Todos ali estão o quê? Todos os anjos que são querubins e todos os anjos que são serafins. Ok, obrigado, pastor. Muito obrigado, entendi. Muito obrigada. Não estou vendo mais nenhuma mãozinha. Alguém ainda quer fazer alguma consideração, uma pergunta? Bom, não havendo, né, mais nenhuma. Só fazer uma Pastor, colocação quer fazer ainda alguma consideração? Tá, então veja bem. Dentro dessa visão, então vocês vão depois, pode fazer um estudo aí vocês vão ver que tem um livro selado. E esse livro selado é um livro que ele vai ser aberto. Tem 7 selos. E o Cordeiro é o único que pode abrir esse selo. Então, o que vai acontecer? Então, a partir dessa visão, vão ser abertos 7 selos. Por que é importante nós termos essa visão? E aí, veja bem, então nós temos uma posição já vamos dizer, vou usar essa palavra tradicional, ao longo dos anos, que os 7 selos, eles acontecem a partir da igreja primitiva. Existe uma corrente de pensamento hoje, não muitos teólogos, mas não vou dizer aqui, tá? Que estão começando a interpretar os 7 selos a partir do Santíssimo. Isso é um equívoco. Tá? Então, se a gente ter essa visão correta, a gente vai vendo que os 7 selos vão ser abertos, os acontecimentos vão ser naquilo que nós já aprendemos, né? A partir da igreja primitiva, a partir dos primeiros anos da igreja de Deus aqui na Terra. E eles vão numa sequência até terminar na volta de Cristo. E depois que a gente tem essa visão do santo, nós vamos ter uma visão agora depois do santuário, mas não do Santíssimo, mas não está Apocalipse 11, 19. E depois nós vamos estudar na quarta-feira a visão do capítulo 15, que é uma visão também de uma outra porta aberta no céu. O que seria essa porta? É a porta para que os 7 anjos saiam com as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, o ministério de Cristo terminou.
a expiação terminou. Então, quando a gente tem essa visão, a gente vai vendo o Apocalipse e a gente vai também se vacinando de algumas correntes que possam querer aparecer nesses últimos dias, já que a questão do santuário vai ser muito atacada, está sendo atacada. Estão surgindo correntes de pensamentos no mundo religioso. Por exemplo, no passado, quando nós tínhamos os inimigos da igreja, eles procuravam textos para nos atacar em relação à lei de Deus. Hoje, não. Eles estão procurando textos para nos atacar em relação à obra do juízo investigativo. Tira-se a doutrina do santuário, acabou a igreja adventista. Então, é importante nós termos uma compreensão da obra de Cristo no santuário celestial, e uma vez tendo essa visão, a gente consegue ver o Apocalipse de uma melhor forma, e tendo uma visão de uma melhor forma no Apocalipse, nós vamos ter uma visão da obra salvífica de Cristo, dos acontecimentos que acontecem em relação aqui na Terra, partindo do santuário celestial. Então, nós vamos ver algumas coisas acontecendo. Então, hoje foi só um estudo assim, preliminar. Amanhã a gente vai avançar um pouquinho sobre a Arca da Aliança e então depois nós vamos terminar. E assim tem uma visão. E vamos entendendo cada vez mais o Apocalipse. Tá? Amém, né, gente? Que Deus seja louvado, né? Por tanta luz que Deus está nos concedendo. É um privilégio, né? A gente poder ter acesso a essa mensagem que é tão profunda, né? Mas que o Espírito Santo nos conceda sabedoria dos altos céus para que a gente possa compreender e fazer um link, né? Porque o importante é a gente linkar um assunto com o outro e nós entendermos, né, pastor, lá no final, o que nós temos a ver com essa mensagem, como que essa mensagem ela nos atinge e qual vai ser o resultado desse entendimento, né? E o que Jesus quis alcançar, né? Tendo essa atitude. Então, nós sabemos que Deus vai ter grandes revelações para nós nesses 2 próximos dias. Muitas coisas vai ser aberta diante dos nossos olhos, para a gente compreender verdadeiramente o ministério de Cristo e aonde eu estou dentro desse ministério de Cristo, né? Que o importante é a gente linkar e compreender, né? Eu não estou vendo aqui mais nenhuma mãozinha levantada. Então, nós vamos encerrar, né, a nossa sala. E alguém aqui queira se candidatar, então, para a oração final? Irmã Ana Maria, né? Irmã Ana Maria, então... Oi? A Rutinha, você vai conseguir colocar o hino ou a Rutinha vai conseguir cantar para encerrar? Rutinha? Oi, queridas, eu consigo. Amém. Deus seja louvado. Então, podemos sim ir para o encerramento. Obrigada, viu, Eloy? Desculpa. Então, desculpa que eu estou um pouquinho rouca. A irmã Ana Maria, ela vai, então, encerrar aqui, né, com a oração, e desde já nós agradecemos ao nosso pastor e queremos também convidar a todos para que esteja amanhã na continuação desse estudo, né? E após a Rutinha vai estar fazendo, então, um louvor, tá bom, queridos? Vamos, então, nos ajoelharmos e colocarmos diante do nosso Deus para a gente, então, terminar esse momento tão especial. Amém. Santo, 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 grandioso, eterno Pai, maravilhoso e eterno Senhor, louvado e engrandecido é o teu nome, meu amado, para todo sempre. Neste momento, Deus, nós estamos prostrados perante a tua presença para agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Espírito Santo, pela maneira como o Senhor está abrindo a nossa mente, cada dia, cada estudo, cada mensagem nessa sala, para que assim
possamos ampliar o nosso conhecimento através do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Pai querido, sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias de decisões, no qual nós precisamos estar sempre voltando a nossa mente para o santuário celestial, aonde nós precisamos encontrar em Cristo, o nosso sumo sacerdote, as respostas através do teu Santo e Bom Espírito. Obrigada, Espírito Santo, por cada dia o Senhor está nos revelando o oculto de dentro da tua palavra, no qual nós precisamos conhecer. Obrigado, meu Pai, por nos amar tanto, tanto que o Senhor não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Por isso que o Senhor tem usado o pastor, a Belinha e tantos outros, Senhor, Heloísa, e tantas outras pessoas que têm um conhecimento mais profundo da tua palavra para trazer esclarecimento a muitas dúvidas, incerteza do nosso coração, porque nós precisamos ser esses anjos, meu Pai, de Apocalipse capítulo 14:6, que precisamos levar com rapidez esse evangelho eterno a todos aqueles que não conhecem, que precisa conhecer para se preparar para a tua breve volta. Permanece conosco, Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento para compreender o que o Senhor fala conosco, nos dá o discernimento necessário para que possamos, assim, levar esse evangelho a todos que está na escuridão espiritual e que precisa vir para a tua maravilhosa luz. Obrigado, meu Deus, por nos despertar com essa fome, com essa sede espiritual de conhecer o profundo do Senhor. Muito obrigado. Permanece conosco, Pai. Nos dê um dia inteiramente na tua presença para buscar mais do Senhor, clareza e viver. Porque não adianta nós aprender tantas maravilhas do Senhor e não viver. Ajuda-nos, Espírito Santo da verdade, a praticar, a viver esses momentos únicos contigo, porque o amanhã não pertence a nenhum de nós. Prepara-nos para todo esse dia, estar disposto a ouvir a tua voz, porque o Senhor continuará falando ao nosso coração no decorrer desse dia desconhecido a nós. Rogamos agradecidos, ó Pai, no nome santo de Jesus, que morreu, que vive e viverá para todo sempre. Amém. Que assim seja. Amém, Senhor. Ai, Jesus. Nós temos hoje lá no céu um perfeito sacerdote que nos defende perante o Pai, em templo feito por suas mãos, por trás do véu, no lugar santíssimo, Ele está intercedendo, purificando, investigando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus, lá no santuário,
celestial. Abre um caminho para mim lá no santuário. Lá no santuário, purificando está o tempo celestial e teu coração limpando todo mal e se prepara pro seu retorno em busca dos que redimir. Limpa o meu coração, usa santuário. Quando eu nasci com Deus, lá no santuário celestial, abre um caminho para nós lá no santuário. Um Deus de amor lá no santo, no santo, no santo dos santos, Jesus purificando está o seu santuário. Quando eu nasci com Deus, lá no santuário celestial, abre um caminho para nós, lá no santuário. Lá no santuário. Lá no santuário. Amém. Amém. Então, até amanhã, até às 5 da manhã, onde nós retornaremos para mais um estudo. Um beijo para todos. Bom dia para todos. Keila, você tá como anfitriã, aí você que vai fechar a sala, tá certo? Keila?